E aí, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o divisor de tensão e o divisor de corrente, que são dois conceitos muito simples, mas que facilitam a vida quando a gente está resolvendo problemas de circuitos e que, em teoria, você pode passar a vida sem conhecer eles. Mas, como eu disse, eles facilitam a vida. Você pode resolver qualquer problema sem usar isso. Mas usando isso, você economiza tempo. E não é um tempo absurdo, é uma coisinha sutil, mas se você faz repetidas vezes, você economiza um pouquinho de tempo em cada vez, né? Então você acaba economizando bastante tempo. E são coisas bastante úteis mesmo, assim. Uma vez você acostuma com essa ideia, você vai usando bastante e nunca mais deixa de usar, né? E qual que é a ideia desses dois conceitos? Às vezes você tem ali o seu circuito que está sendo alimentado por uma fonte, mas essa fonte, vamos supor, 100 volts. Só que você quer alimentar um dispositivo que é de 20 volts, por exemplo. E aí você não consegue pegar a sua fonte e quebrar ela em outras partes. Mas você consegue montar um circuito que vai concentrar 20 dos 100 volts, digamos, no objeto que você quer. Então você consegue dividir a tensão em várias partes ao longo do seu circuito. E a mesma coisa para a corrente. Às vezes, por algum motivo, você tem ali uma corrente constante que é fornecida por uma parte do seu circuito e você precisa que só um pedaço dela vá para um elemento desejado. E aí você faz um arranjo para que exatamente a quantidade de corrente que você queira vá para lá. Então, essa é a ideia, né? Então, começando pelo divisor de tensão, vamos ver como que ele funciona, né? Eu tenho aqui uma fonte de tensão e aí, vamos falar que ela está alimentando uma série de resistores. Então, eu tenho aqui, ó, resistor R1, R2, eu vou botar aqui 3 pontinhos, até o resistor Rn, beleza? Então eu tenho aqui, ó, R1, R2, Rn. São N resistores em série. E essa minha fonte aqui é Vs, ok? A tensão Vs está sendo aplicada em todo aquele ramo de resistores, né? Então aqui, ó, eu tenho uma tensão V1, uma tensão V2, uma tensão Vn. Como está tudo em série, eu posso falar, né, que a tensão Vs é igual a V1 mais V2 mais Vn, ok? E aí, gente, como é uma associação série, eu sei calcular a resistência equivalente e, consequentemente, a corrente que circula em todos esses resistores, né? Eu sei que a corrente vai ser simplesmente o quê? Vs dividido pela soma desses resistores, né? Então, sobre R1 mais R2 mais Rn, ok? Beleza. Uma vez que eu tenho a corrente calculada, eu sei calcular a queda de tensão em cada um desses resistores. Então, eu tenho aqui um késimo resistor, né? Um resistor que está ali entre essa galera toda. Eu posso falar que a minha tensão VK, ela é simplesmente o quê? RK vezes a corrente I, porque é a mesma corrente que circula em todo mundo. Então, RK vezes I. Ou seja, isso é RK vezes essa parcela aqui, certo? Colar ela aqui desse lado. E aí, e aí eu posso simplesmente fazer um rearranjo dessa equação e falar o seguinte, né? Que VK é igual a... Vou escrever o Vs primeiro, ok? É igual a Vs vezes... eu vou escrever isso assim, ó. RK dividido por R1 mais R2 mais Rn. Isso aqui é o meu divisor de tensão. Observem que o que ele significa? Eu basicamente escrevi a queda de tensão em um resistor específico como uma fração da tensão da fonte. Olha só, VK é igual a tensão da fonte vezes um fator de ajuste. Esse fator ele é sempre menor do que 1, né? Por quê? Como é tudo positivo, o RK está aqui no meio, em algum lugar. E aí, quando eu pego uma coisa e divido por uma coisa que é maior do que ela, isso obviamente dá menor do que 1. Então, eu estou escrevendo uma queda de tensão arbitrária como um pedaço da tensão da fonte. É justamente o que eu quero fazer, né? Eu quero dividir a tensão. Então, vamos primeiro, só uma coisa, destacar esse resultado aqui. E aí, um exemplo simples, né? Vamos supor que você tem aqui a fonte e 2 resistores, né? Basicamente, R1 e R2. E você quer que a tensão em R2 seja 1/3 da tensão da fonte. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Que V2 é igual a Vs sobre 3. Ou seja, isso aqui vai ser igual a Vs vezes
R2 sobre R1 mais R2, certo? Como eu quero que isso aqui seja igual a 1/3, eu resolvo isso aqui, vai ficar R1 mais R2 igual a 3R2. Eu concluo que R1 tem que ser igual a 2R2. Só resolvendo a equação. Então acabou. Para você ter 1/3 da tensão da fonte no seu resistor R2 ali, na queda de tensão nele, basta você ter essa relação. Se o meu R1 for 1K, né, 1000 ohms, o R2 tem que ser 500 ohms e assim por diante. Beleza? Então é basicamente isso a aplicação do divisor de tensão. Vocês veem que é o seguinte, não é nada demais, mas ele poupa um trabalho que é o quê? Você tem que calcular a corrente, né? Aqui eu calculei ela uma vez, obviamente, mas entendido esse conceito, você não precisa achar a resistência equivalente, achar a corrente, ir no resistor e multiplicar. Você basicamente só pega a razão dele para todos os outros e multiplica a sua tensão da fonte por isso. Beleza? O mesmo nós vamos fazer para o divisor de corrente, que aí é totalmente análogo, né? Agora eu vou pensar o seguinte. Eu tenho uma fonte de corrente, ok? Uma fonte de corrente, gente, assim, a gente vai ver elas mais tarde, como que eu posso converter numa fonte de tensão, mas basicamente tudo na vida é fonte de tensão. Você consegue fazer um arranjo tal que ela forneça uma corrente constante. Então é basicamente isso, ok? Eu tenho aqui agora uma fonte de corrente e que ela está fornecendo uma corrente que vai se dividir em vários ramos aqui. Olha só, assim como, aliás, analogamente ao caso da tensão, né, que eu tenho vários resistores em série, e aí a tensão se divide em cada um deles. Quando eu tenho vários resistores em paralelo, a corrente se divide em cada um dos ramos que eles estão localizados, ok? Então isso aqui, ó, R1, R2, R3, Rn, ok? Essa corrente I, que tá aqui, ela vai sair da fonte e ela vai enxergar N caminhos. Então ela vai se dividir em N partes, certo? Vai se dividir na corrente I1, na corrente I2, na corrente I3, até a corrente IN, ok? Isso é tal que I é igual a I1 mais I2 mais IN, beleza? E aí, gente, olha só. Eu sei calcular a tensão em cada um desses resistores, né? Eu sei que a tensão é VAB, né? Se eu chamar isso aqui de A e isso aqui de B, né? A tensão é VAB. E eu sei calcular a associação desses resistores, né? Esses resistores estão em paralelo, certo? Então, eu sei calcular o seguinte. A tensão VAB, ela é igual a R1 vezes I1, mas ela também é igual a R2 vezes I2. Ela também vai ser igual a RK, um resistor aleatório no meio, vezes a corrente IK, certo? Mas, que é o mais importante aqui, ela também vai ser igual à nossa resistência equivalente vezes a minha corrente total. Vocês concordam? Eu posso trocar isso tudo aqui, né, por um único resistor equivalente, e aí eu tenho toda a corrente sendo fornecida para ele. Então, como está tudo em paralelo, a queda de tensão VAB vai ser a mesma em todos esses casos. E aí, basta eu vir aqui, ó, e olhar essa última igualdade. Eu posso obter o seguinte, né? A minha corrente IK, basta eu dividir ali por RK, né? Vai ficar o seguinte, a corrente IK, ela é simplesmente a corrente I vezes REC sobre RK. Esse aqui é o nosso divisor de corrente, beleza? Observe o seguinte, novamente, eu consegui escrever a corrente, a corrente que eu quero, uma corrente desejada, como uma fração da corrente da fonte. É possível ver, tá, gente, que sempre que você tem uma associação em paralelo, a resistência equivalente é menor do que cada uma das outras duas resistências. Então, de forma geral, a resistência equivalente é sempre menor do que uma das resistências que estão ali nos ramos, ok? Basta pensar assim, se fossem todas iguais, né? Se fossem N resistores, eu teria R dividido por N, né? E aí teria R dividido por N dividido por R. Então, claramente, a resistência equivalente é menor do que a resistência individual. Então, novamente, eu escrevi aqui a corrente como uma fração da corrente total. E eu vou só colocar aqui um caso particular, porque aparece bastante, que é o seguinte. Se eu tivesse dois resistores, ia aparecer o quê, né? Então eu vou colocar assim, ó. N igual a 2.
eu ia ter IK igual a I vezes. Aí, eu vou só fazer uma coisa diferente. Vou deixar isso. Opa. Vamos voltar. Vou deixar isso aqui. Vou só fazer o desenho. Então, tem aqui, ó. Corrente I. Um resistor. 2 resistores. Ok? Então, esse aqui é R1, R2. E aí, a corrente IK é a corrente I vezes resistência equivalente dividido por RK. Mas a resistência equivalente é o quê? É R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, certo? Como eu estou dividindo isso pelo R2, né? Vamos colocar aqui, por exemplo. I2. O que acontece? O R2 corta e isso aqui vai dar simplesmente I vezes R1 sobre R1 mais R2. Então, olha só que interessante. O divisor de corrente, para o caso N igual a 2, né, você consegue particularizar o seguinte. Se eu tenho uma corrente chegando aqui em 2 resistores, basta eu pegar o resistor oposto e dividir pela soma, né? No divisor de tensão, se eu queria a tensão no resistor 2, eu pegava o resistor 2 e dividia pela soma. Se eu quiser uma associação de 2 resistores apenas, hein? Se eu quiser calcular a corrente no resistor 2, basta eu pegar o resistor 1 e dividir pela soma das resistências, ok? Observem que I2 é igual a I vezes R1 sobre R1 mais R2. Isso aqui, como eu disse, é só um caso particular, mas frequentemente você vai ter que fazer um divisor de corrente apenas em 2 resistores, porque você já vai ter simplificado ali bastante a malha, quer que seja, enfim. Então você acaba tendo que aplicar isso aqui mais vezes. Mas é simplesmente uma particularização dessa fórmula aqui, né? Como a gente já tinha destacado. Vamos então, gente, aplicar esses dois conceitos bem rapidinho nesses dois exemplos aqui. Exemplos bem diretos, né? Bem simples, mas que, como eu disse, vão aparecer várias vezes ao longo da sua vida aí. Eu quero calcular essa tensão V0 e essa corrente I0. Então eu vou simplesmente aplicar a fórmula, gente. Então olha só, a tensão V0, ela é o quê? Ela é Vs vezes R2 sobre R1 mais R2. Isso aqui vai dar o quê? 100 vezes 100K sobre 100K mais 25K, ou seja, sobre 125K. Quanto dá isso, né? Isso é 100 vezes 100 sobre 125, é a mesma coisa que 4 quintos, né? Tudo dividido por 25. Então isso é 100 vezes 4 quintos, que dá o famoso 80 volts, ok? Então, como já era esperado, né? Observem só, o resistor 2 ele é 4 vezes maior do que o resistor 1. Então, ele vai ter 4 quintos da tensão total, beleza? Ok, aqui dá 80 volts. E aqui, a nossa corrente I0 vai ser igual ao quê? Eu quero a corrente no resistor da direita. Então, eu pego o resistor da esquerda e coloco no numerador, né? Então, é o seguinte, I0 é igual a IS vezes, considerando que esse é o resistor 2, né? Isso aqui vai dar R1 sobre R1 mais R2. Ou seja, isso aqui é igual a 10 ampere vezes 16 sobre 16 mais 4, que é 20. Curiosamente, né, 16 sobre 20 também é 4 quintos. Então, esse é 10 vezes 4 quintos, que é 0,8, né? Então, isso aqui vai dar 8 ampere. Aqui é o análogo do seguinte, né? É inversamente proporcional. O resistor da direita, ele é 4 vezes menor do que o resistor da esquerda. Então, ele vai ter 4 vezes mais corrente, uma vez que corrente e resistência são inversamente proporcionais para uma mesma tensão, né? Então, de novo, está coerente aqui os dois resultados. Beleza? Então, gente, esses são os divisores de tensão e corrente. Como eu disse, não é tão imediato você pensar que, qual era a utilidade disso, né? Daria mais ou menos o mesmo trabalho de fazer, calculando a corrente no primeiro caso e a tensão no segundo caso, enfim. Mas, frequentemente, você vai ter um problema que você tem que calcular vários divisores de tensão, vários divisores de corrente. Então, isso aqui, simplificando vários probleminhas pequenos, você acaba tendo um problemão bem mais simples. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.